Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá, amigos, tudo bem? Você está no Jogando Conversa Fora. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar os likes, ativar o sininho das notificações, porque hoje a gente vai conversar com um amigo de longas datas que eu conheci ainda pré-adolescente e hoje é um homem de um trabalho espetacular. Ele é pastor, é coach, enfim, alguém que ativa a vida das pessoas por meio da sua pregação, dos livros que ele escreve, dos CDs que ele grava. Uma pessoa que dispensa apresentações, e é com ele que a gente vai conversar agora, meu velho amigo Oséias Pontes, pastor Oséias Pontes. Walter, que alegria receber o senhor aqui, um privilégio poder estar nesse canal que está aí fazendo muito sucesso, né? Sou fã do canal, estou seguindo lá. Que alegria poder estar aqui hoje conversando com o senhor dessa forma tão descontraída, tão abençoada. Feliz de recebê-lo. Meu amigo, eu queria que você dissesse quem é o Oséias Pontes, que fica por trás do pastor Oséias Pontes. Oséias Pontes, por detrás do pastor Oséias Pontes, é um pai, um esposo, um filho, alguém que ama muito viajar, não é? Que ama muito conhecer o meu país, viajo por outros países, mas prefiro ainda o meu Brasil. Alguém que ama ler muito, que é muito brincalhão, talvez por causa do sangue cearense, né? Do meu pai e da minha família, que sempre foram muito brincalhões. Eu gosto muito de brincar. Tanto que quem me vê no púlpito e me vê em casa, no dia a dia, estranha um pouquinho. Mas ele brinca tanto assim, eu gosto muito de brincar. Isso você usa na hora que você vai fazer suas pregações, fazer seus vídeos? Quando estou ministrando, sempre no início da ministração, eu procuro ter um tom mais... procurar botar um tomzinho de humor ali, até para muitas vezes quebrar o gelo ali, não é? Antes que a coisa se torne mais solene. Eu sei. E sempre com os filhos, com os amigos, no trabalho, onde estiver, estou sempre rindo e procurando fazer rir. Olha, não é bem minha praia, mas eu tenho que admitir que você é um homem bonitão, assim. Me diga uma coisa, essa coisa assim da beleza física, isso de alguma forma já lhe causou algum problema, assim, o assédio das mulheres? Assédio não tem jeito, né? A gente passa mais assédios na rede social, em alguma coisa assim. Mas pessoalmente é muito raro. Acho que por causa da posição que a gente está e se coloca, a forma como a gente também se impõe, faz com que se admira de longe, não se aproxima tanto. Você trabalha com duas vertentes. Sim. Você é pastor, você é coach. Sim. Como é que você consegue misturar essas duas atividades sem que uma atrapalhe a outra? Olha, no início muito complicado. Eu quando conheci o coach foi há 10 anos atrás. A gente não ouvia nem falar em coach por aqui. Pouca gente conhecia. E eu decidi fazer porque quando fui ver a história do coach, quem criou a filosofia do coach, tudo eram cristãos. Não é? A forma deles procederem, de incentivarem as pessoas. Nasceram até filmes que foram filmes muito famosos dentro da área do coach. Vencendo Gigantes é um deles, que é um filme extraordinário, fez sucesso no mundo inteiro. Então, por ver muita coisa da Bíblia na filosofia do coach, eu decidi conhecer. Aí fiz a minha primeira formação em coach, que é o Coach Life, o Life Coach, depois o Business e depois o Master Coach, para agregar isso ao meu ministério, ao meu trabalho, em qualquer outras vertentes. Há algumas coisas que eu diverjo um pouquinho, porque o coach ele é mais voltado para a palavra que a gente usa dentro da teologia, para o humanismo. Dizendo que você tem tudo o que precisa para alcançar o que você precisa alcançar, e de certa maneira ele coloca a nossa vida espiritual um pouquinho de lado e te responsabiliza por tudo. Não é? Já como pastor, eu já não creio assim. Eu acredito que eu tenho a minha responsabilidade, que foi colocada sobre mim, que a palavra de Deus diz que eu tenho livre-arbítrio, poder de escolha, mas eu também dependo de Deus para alcançar o que eu preciso alcançar. A Bíblia diz que Deus tem um propósito para cada pessoa.
e que nós podemos decidir andar no caminho do propósito de Deus para nós ou pelo nosso próprio caminho. Então, parece que o coach me convida mais a andar mais pelo meu caminho. Aí eu criei O meio termo. um meio termo que eu chamo de Christian Life Coach. É a minha filosofia. Juntei o melhor das duas coisas para começar a trabalhar assim. Tem funcionado. Como é que uma pessoa tão jovem como você se enveredou por esse ministério da evangelização? Foi por conta da influência do seu avô, do pastor Osmar, meu querido pastor Osmar, ou foi por outra influência? Mais pela influência do meu avô, até um certo ponto, né? Porque pela influência dele eu conheci o Evangelho. Meu avô, pastor Osmar Araújo Borges, ele é um ícone para mim. É uma pessoa espetacular. A história de vida dele, em qualquer área que a gente for, na história de vida dele, como servidor, como pastor, como profissional, ele é extraordinário, até o dia de hoje. Sim. Eu gosto de gastar horas ouvindo ele. E ele me apresentou o Evangelho e teve muita influência sobre mim. Mas também, depois da minha adolescência, por conhecer a área missionária, né? Ela me chamou muito a atenção, que o Evangelho fosse levado a outros povos. E então eu trabalhei com os índios, passei alguns anos com os índios, trabalhei em comunidades quilombolas, depois em várias cidades do sertão do Piauí, e eu sinto isso no meu coração como um chamado para levar o Evangelho a essas pessoas. Os últimos 10, 15 anos eu parei mais com a obra missionária de ir me instalar, como eu fiquei com os índios 2 anos, numa tribo, 1 ano noutra. Hoje eu continuo com obras missionárias, tanto no Brasil como fora. Agora mesmo, em novembro, eu estou indo para a Bolívia, eu vou todos os anos. Nós cuidamos de mais de 200 crianças bolivianas, a maioria dentro da selva boliviana. Está tendo muito conflito lá agora, enquanto a gente conversa, e está até arriscando que a gente não consiga entrar. Mas continuamos nesse trabalho. É algo que eu sinto no meu coração como um chamado e que eu tenho procurado fazer o meu melhor. Como é que você vê hoje, você que é uma pessoa que já demonstrou aqui por essa nossa conversa, que é uma pessoa muito disponível, que vai realmente até onde moram as pessoas, onde elas vivem, onde elas sofrem. Sim. Como é que você vê aqueles pastores? E eu falo pastores não especificamente da vertente evangélica, eu falo pastores, todos os cristãos, todas as religiões. Como é que você vê aqueles pastores que são mais voltados ao luxo, ao ter, enfim, isso que as pessoas no geral criticam, porque acham que é uma coisa que fere aquilo que Jesus ensinou. Aquilo que Jesus ensinou. Eu compreendo, a gente vive um tempo em que as pessoas olham para alguns que estão realmente vivendo uma vida muito luxuosa, e eu não diria que o problema é tanto esse. Eu diria que o problema é se ele, no meio desse luxo dele, pega uma parte do que tem para repartir. Porque o que a Bíblia nos ensina é que não importa o nível que eu esteja financeiramente, desde que eu tire o que a Bíblia chama de Maaser Anir. Maaser Anir era o dízimo do amor. Desde que eu tire uma parte do que eu ganho para dar àqueles que têm a necessidade. Então, a Bíblia diz que quando eu tiro e dou, eu até prospero mais. O problema é aqueles que pensam só em si e que olham as pessoas como pão. Nós temos líderes de todas as religiões, não só evangélicas, mas de todas as religiões, que eles têm 2 visões. Quando Satanás apareceu para Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 4, em Lucas 4, ele vem com uma proposta e diz assim: manda que essas pedras se tornem pães, para que você coma, porque Jesus estava 40 dias de jejum. O que a gente muitas vezes não percebe é que no capítulo 3 de Mateus, Jesus disse que veio transformar pedras em filhos. Porque ele disse: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: eu vim transformar pedras em filhos, e das pedras eu posso fazer filhos de Abraão. Falando do coração do homem como uma pedra. E a proposta de Satanás é que ele transforme pedra em pão. Ou seja, em vez de beneficiar o homem, se beneficie do homem. Não é? Então, tem muitos líderes que têm o coração voltado para transformar pedras em filhos. E tem alguns que olham as pedras, mas veem pão. Veem maneira de se beneficiar. Isso em qualquer liderança
eclesiástica, religiosa, de qualquer... Então, isso vai medido no coração. E um dia eles terão que dar conta disso. Se eles realmente estão olhando para as pedras como filhos, ou se estão transformando só pedra em pão. Porque tem gente que vê aquela multidão e não vê filho. Vê pão, vê dinheiro, vê uma forma de arrecadar muita coisa. Desde que arrecade e retorne para o povo, como a Bíblia nos ensina, problema nenhum. Mas se eu retenho, aí eu encontrei um problema sério para resolver com Deus. Falando dessa repartição, me lembrei que você tem um livro, por sinal, até eu fui honrado com o Vai presente. levar os outros. É um livro que você explica, de maneira bíblica, de onde surgiu a ideia do dízimo. Sim. Eu queria que você falasse a respeito disso. Na verdade, na Bíblia, no Antigo Testamento, existem 6 formas de dízimo. Né? Que dízimo, no original, é maaser. Nós temos o maaser Rishon, maaser Ani, maaser Sheni. São tipos de dízimo. Sedaká, que é uma ajuda financeira para órfãos e viúvas. E o dízimo, na verdade, ele é um princípio, ele não está na lei apenas. Deus colocou na lei com Moisés muito depois de mostrar como um princípio. Qual é o princípio do dízimo? Já no Jardim do Éden, por exemplo, Deus plantou o jardim e disse ao homem: de toda árvore você pode comer, mas tem uma que é minha, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o primeiro princípio do dízimo, que é o quê? Tudo que Deus nos dá e tudo que Deus nos ajuda a conquistar, ele coloca uma coisa que pertence a ele lá, que é dele. Para quê? Para provar o meu coração, a bondade do meu coração, o amor do meu coração e a minha fidelidade a ele. Então, o dízimo, ele é esse princípio. O dízimo, no Antigo Testamento, também a linguagem dele é que se dava o dízimo a quem nós servíamos. Então, quando eu trago e entrego o meu dízimo ao Senhor, 10%, eu estou dizendo que Ele é o meu Senhor, porque eu estou tributando a Ele. É por isso que a Bíblia vai dizer tanto nos Salmos, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor. Porque quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo a quem pertenço. Eu pertenço a Ele. Tudo que tenho é dele, e eu trago uma parte como tributo. Então, é um princípio de amor. Pessoal, é lei, é graça? Não, é um princípio de amor, para que Deus diz assim: eu pedi para saber onde está o vosso coração. Tem uma coisa que você já deve... Quem não conhecia o pastor Oséias deve ter notado, que apesar de uma pessoa muito jovem, ele é uma pessoa de uma eloquência invejável. E não é uma eloquência só falando, não. O pastor Oséias tem CDs gravados, tem uma voz aqui, um espetáculo, né? Que ele fala já foi cantando. Melhor. Hoje está tão rouco. Tem ali o violãozinho ali, não já me separo dele. escondido ali. Mas você tem culpa nisso. Eu era menino e ele chegava lá em casa tocando e eu ficava admirado com ele. Arrumei o violãozinho, ele tem influência nisso. Então, como é que você vê essas formas também de evangelização, por intermédio de palestras, por intermédio de música, de vídeos de incentivo? Como é que você vê essas outras formas de evangelho? É tudo válido. É tudo válido. Os discípulos viram algumas pessoas pregando o evangelho que não andavam com Jesus, mas estavam pregando. E eles disseram para Jesus: vamos lá calar a boca deles, porque eles não são dos nossos. Jesus disse o que para eles? Quem não é contra mim é por mim. Então deixa eles pregarem. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser divulgada na parte artística. Nós temos nas nossas igrejas grupos de teatros, ministérios, como nós chamamos de teatros, ministérios de danças, de coreografia, de louvor, de diversas vertentes, em todos os ritmos que nós temos as tribos gospel, por assim dizer, né? Que aquele ali é forró, aquele ali é reggae, aquele é rock, aquele é heavy metal, aquele outro já é mais MPB e por aí vai, né? Segue mais, mas é tudo muito válido, desde que leve a palavra de Deus às pessoas. E esse seu lado escritor, como é que tá? Quantos livros você já escreveu? Tá bombando. Tá bombando, né? Eu escrevo mais do que consigo publicar, na verdade. Agora mesmo eu estou terminando um livro que vai sair em novembro, Tentação, Laço do Passarinheiro, que são todos os aspectos da tentação no Salmo 91. E tem um outro que eu estou terminando, que é não só de cunho religioso, mas é para alcançar
todas as pessoas, que são as 5 janelas da alma na Bíblia, tratando de depressão, segundo a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre fobia, depressão, opressão, ansiedade? Esses males da alma estão todos registrados na Bíblia e as suas fontes, onde nascem e como podem ser vencidos. Então nós estamos trabalhando, isso nasceu primeiro em mim com o trabalho de coach dentro dos presídios, né? Porque quando eu me formei, eu resolvi levar esse trabalho de coach para dentro dos presídios. Então comecei na Major César, com um grupo, formei, e íamos toda quinta-feira para o presídio feminino. Muitas mulheres, eu acho que umas 60 mulheres, fizeram todo o processo durante 6 meses, se formaram, receberam um certificado, né? Mudou a história, a vida de muitos delas, porque a gente faz análises comportamentais para descobrir por que tem esse comportamento, como romper com aquele comportamento, como ter novas atitudes e abandonar aqueles comportamentos. Depois levamos para o irmão Guido, também foi muito, muito, muito bom. E agora um projeto que a gente leve isso às escolas, para os alunos que estão terminando o ensino médio, mas levar como um coach vocacional, para que eles entendam, façam um processo e busquem uma profissão a partir daí. Recentemente você recebeu uma comenda do governo do estado. Sim. Me conta como é que foi receber essa comenda. Eu me senti muito honrado pelo reconhecimento. A gente faz sem procurar reconhecimento, mas quando ele vem, é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Não tinha nenhuma pretensão em nenhum dos trabalhos que eu faço de receber. E para mim, quando me procuraram pedindo o meu currículo, porque achavam que encaixava, porque eles têm uma seleção rigorosa, eu nem coloquei expectativa. Tá aí, deixa lá. Mas quando chegou, muito emocionante, o reconhecimento do trabalho, minha família estava lá, os amigos. Para mim foi mais uma confirmação de que eu estou no caminho certo. Olha, há vou contar aqui um bastidor. Para falar com o pastor Oséias Pontes, para conseguir essa entrevista aqui, foram no mínimo uns 2 ou 3 meses, porque ele é muito ocupado. Quando é que o pastor Oséias tem folga e como é que você usa essa folga? Assim? O que você faz quando você não está fazendo esse monte de coisa na qual você está sempre envolvido? Porque a gente mentoria, eu estou mentoreando muitos pastores no Brasil e fora, não é? Nós temos trabalho de mentoria em países fora do Brasil e no Brasil, e eu me ocupo muito com viagens, com pastores. Mas eu sempre procuro ter o meu tempo. A Bíblia diz assim, tende cuidado de ti depois da doutrina. Então, nesse tempo que eu tenho, eu uso muito para viajar com a família, para passar com os meus filhos, para estar com meus amigos, para fazer muito churrasco, né? Você gosta, né? Muito. Para estar com as pessoas que eu amo, né? E eu sempre tenho cuidado disso. Até mesmo quando alguém me procura e precisa de mim, e aquele tempo é o tempo que eu dedico ao descanso, à minha família, aos meus amigos, eu já coloco como agenda também, eu não preencho aquele tempo. Não, esse tempo aqui não posso. Então, é muito difícil que eu não viaje toda semana para estar mentoreando os pastores que estão na nossa rede de mentoria, mas temos sempre aquele tempo. Sem falar que quando vou também é muito bom. A gente tem um tempo de trabalho com a igreja, mas também tem um tempo livre para comunhão. A gente dá um jeito. Se você fosse Deus lhe permitisse ser ele por 1 minuto, o que você faria nesse 1 minuto? Vontade de ser Deus a gente tem, né? Mas, como o meu coração é muito voltado para que as pessoas conheçam a Deus, se eu fosse Deus por 1 minuto, eu tentaria, apesar de que eu acho que ele já fez o máximo, que foi enviando Jesus para morrer no nosso lugar, mas eu causaria alguma coisa que as pessoas enxergassem isso como deveria ser, que olhassem para Deus, apesar de todos os sinais que nós temos, que a Bíblia diz que a natureza declara a glória de Deus. Se a gente olhar para isso, Walter, a gente vai descobrir muita coisa interessante. Por exemplo, quando descobrimos que a Terra é redonda? 500 anos? 600 anos? 4.000 anos está escrito cerca de 8 vezes na Bíblia que a Terra é redonda. Quando descobrimos que tem poeira no cosmos? 2.600 anos atrás, Jó já dizia. Jó disse que Deus fez a Terra redonda e estendeu no meio do nada. Então, essas verdades científicas já declaram toda a glória de Deus. Eu digo que procuraria uma maneira de que as pessoas enxergassem isso,
mas ao mesmo tempo eu acho que ele fez tudo. Na verdade, somos nós que fechamos os nossos olhos para toda essa obra maravilhosa. Aproveitando o ensejo da sua resposta, em relação a essa questão do ecumenismo, a própria Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará a Deus. E hoje a gente ainda vê uma certa diferenciação de visões entre as igrejas que são cristãs. Você acha que essa chegada das igrejas para se tornarem uma só, ela está próxima, está distante? O que está faltando para isso? Na verdade, doutor Walter, quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, isso está apontando biblicamente, escatologicamente, mais para o final dos tempos. Lá no final, quando Jesus se manifestar. Porque antes disso sempre haverá essas divergências. O ecumenismo, como a gente chama e vê, e olhando para a Bíblia, ele é quase uma utopia no momento. Por quê? Porque quando a gente olha, é um termo escatológico, isso acontece no final dos tempos, quando Jesus se manifesta, as pessoas do mundo inteiro e de toda a religião terão que reconhecê-lo como o único Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A língua dos que creem, a língua dos que não creem, dos que se dizem ateus, dos que se dizem cristãos, muçulmanos, budistas. Quando ele aparecer, todos terão que reconhecer que só há um Senhor, que é Cristo. Né? E aí ele diz, aí todos, joelhos se dobrará, toda língua confessará. Mas, no tocante a isso, nós vivemos em um tempo em que as religiões não se chocam tanto, não é? Havia muita perseguição religiosa, tanto no mundo inteiro, tanto da parte de cristãos como católicos, muçulmanos, ainda é muito forte com os muçulmanos, há uma vertente dos muçulmanos que matam cristãos todos os dias. Você tem uma ideia, foram mais de 60 mil cristãos mortos no ano passado, né? Pelo lado do extremismo muçulmano, porque é só um lado dele que tem esse extremismo. Mas no tocante ao Brasil, por exemplo, nosso país é laico, a gente não tem tanto choque, a gente consegue conversar, dialogar com gente de toda a religião, mostrar a forma que cremos, tentar buscar um entendimento, né, e levar o outro a melhorar naquilo que crê. Então, eu não tenho dificuldades. Esse fim que você falou, você acha que está próximo? Olha, quando a gente olha para as profecias, há na Bíblia diversas profecias acerca do fim. A mais forte dela veio do próprio Jesus em Mateus 24. Jesus vai dizer o seguinte, que haverão muitos sinais no céu, na terra e no meio das sociedades. Né? O sinal no céu e na terra fala sobre sinais da natureza. Que estão acontecendo. Que estão acontecendo. Você tem uma ideia, Jesus disse, haverão terremotos, maremotos, mas sempre houveram terremotos, sim, mas se você entrar lá no site que mede essas coisas, e na OMS, no site da Organização Mundial de Saúde, você vai descobrir, por exemplo, que de 1000 a 1900 houveram 100 terremotos. Mas de 1900 a 2000, mais de 7.000 terremotos. E esse número só aumenta. Nós tivemos, Jesus falou de um grande maremoto que ceifaria a vida de muita gente. Nós tivemos um tsunami que ceifou a vida de 340 mil pessoas na Indonésia. Fora isso, fome, né, em várias partes do mundo. A pestes, que a gente achava que já estava erradicada, elas se transformaram em superbactérias. Há bactérias hoje no mundo que os médicos não sabem o que fazer com elas. Tanto que a OMS proibiu a venda de antibiótico tão abertamente como era, porque elas se fortalecem a partir disso. E não tem jeito, haverão pestes e tantas outras coisas. Mas eu colocaria duas principais aqui. Primeiro, quando Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. A gente vive um tempo desse, que a gente consegue ver a desgraça, a tristeza na vida de alguém caído, arrebentado e simplesmente olhar e não sentir nada. A gente consegue ver na televisão alguém assassinando o outro e a gente se assusta com aquilo, mas daqui a pouquinho não lembra mais daquela imagem. Então nós estamos nos esfriando, porque a sociedade está esquecendo o amor. E quando o amor é esquecido, quando ele esfria, então Jesus disse que esse é um dos pontos para o tempo final mesmo, né? Que o amor de muitos esfriaria. E a segunda, ele disse, se levantarão muitos cristos. A palavra cristos aí, ungidos, é uma palavra
que fala o escolhido, o revelado. O que Jesus está dizendo é, surgiriam muitos homens dizendo que eram donos da verdade, que a solução estava com eles. Né? Ele está ali, está acolá. A gente vive esse tempo também. Então, quando a gente olha para esses sinais, não há como não perceber que a volta de Jesus, quando ele diz, Daniel vai falar que no fim dos tempos não haveriam limites entre nações. Então a gente caminha para uma ordem mundial hoje. Né? Eu vi uma frase do Papa que ele disse, chegou o tempo em que deveríamos pensar em um líder mundial. O mundo caminha para uma só moeda. A Bíblia fala sobre essa questão do dinheiro desaparecer, né? E ter uma única moeda. Hoje a gente ouve propagandas de cartão de crédito dizendo você, cidadão do mundo. Em nenhum outro tempo isso poderia existir. Então, quando a gente olha para o que a Bíblia diz e vê essas coisas todos os dias diante de nós, não há como não perceber que o fim está próximo. Você falou a respeito de Moisés. Sim. Eu me lembro que Moisés, ele definiu, até pela dureza do coração, como a Bíblia diz, a questão do divórcio. Jesus vem falar lá na frente que o homem que repudiar a sua mulher não poderá casar com outra sob pena de cometer adultério. Na Igreja Católica, existem os tribunais eclesiásticos Sim. que podem declarar que não houve o matrimônio, o sacramento em determinadas situações. Sim. E eu sei, por um conhecimento assim raso, que evangélicos também muitas vezes acabam se divorciando. Divorciam, mas casam. Queria que você explicasse sobre a ótica da igreja evangélica, como é que isso é possível. Eu não sei se eu poderia falar pela ótica de todas as igrejas evangélicas, né? Porque nós temos igrejas evangélicas bem tradicionais, tanto que não aceitam em hipótese alguma o divórcio, a não ser que a pessoa decida viver sem nunca mais se casar. E há uma linha que já compreende diferente, já uma linha que diz o seguinte, porque Jesus diz assim, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, então tem uma linha evangélica que acredita que se uma parte adulterou, traiu, a outra parte está livre para casar-se novamente. Mas eu, como teólogo, mestre dentro da área da teologia, eu tenho uma compreensão diferente disso, como a maioria dos teólogos que estudam esses textos tem uma compreensão. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Deus diz o seguinte, eu, Senhor, odeio o divórcio. Deus não gosta do divórcio. Deus quer que você case e viva com a pessoa o resto da vida. Só que nós temos a questão da dureza do coração, do nosso coração, né? Do coração do homem, do coração da mulher. Então, como teólogo, como estudante da palavra, uma vertente dos que estudam teologia já entendem isso diferente. Primeiro, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Porque a vontade de Deus é que o homem e a mulher se compreendessem e vivessem por toda a vida. Só que há uma dureza do coração do homem. Não é? Aí o que foi que Deus fez? Permitiu que Moisés liberasse uma carta de divórcio. O que é o divórcio na Bíblia? É um documento que o marido entregava à mulher quando não queria mais viver com ela. Lá no tempo de Moisés, a mulher não podia pedir o divórcio. Só o homem podia pedir o divórcio. E ele entregava a carta de divórcio para que ela vivesse com outra pessoa. Então, para que ela casasse de novo, ela tinha que ter a carta na mão. Não é? Aí, muitas vertentes evangélicas, até hoje, não concebem, por exemplo, que você se separe, mas que namore ou tenha uma outra pessoa, a não ser que você tenha se divorciado no papel, por assim dizer, documentado. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus vai dizer que ele odeia o repúdio. E aqui está o problema teológico. É porque divórcio e repúdio não são a mesma coisa. Divórcio e repúdio são duas coisas diferentes. Quando Jesus veio, aquilo era um tempo de repúdio. Qual era o tempo de repúdio? Os homens se separavam das mulheres por qualquer coisa. Elas não tinham valor para eles. Então, se queimasse o arroz, por assim dizer, queimou a comida, fez alguma coisa, não limpou a casa, eles repudiavam a mulher. E Jesus está brigando ali porque eles repudiavam, não davam a carta de divórcio. Então Jesus diz assim, que ninguém pode repudiar a sua mulher. E ele vai perguntar, o que disse Moisés? Que dê a carta de divórcio. Mas eles estavam repudiando. O que é o repúdio? O repúdio é quando... O que é que aqueles homens faziam? Eles se separavam de uma, duas, três, quatro mulheres e não davam a carta para elas.
Então eles mantinham aquela mulher em um cativeiro, porque elas não podiam se casar se não tivesse o documento. E elas ficavam servindo a eles sexualmente, em troca simplesmente do que viver. Então, na cabeça deles, eles podiam repudiar 10 mulheres e casar de novo, mas ela não. E Jesus quebra isso quando diz assim: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, e se casar com outra, está adulterando. Porque na cabeça deles, se eles casassem com outra, não adulteravam. O que Jesus está dizendo é: quer casar de novo? Liberte as que estão repudiadas. Dê a carta para que elas possam viver. Porque dentro desse tocante, quantos casais não vivem a vida inteira em repúdio dentro de casa? Não tem mais dualidade, não são cúmplices. Não existe mais amor. Não existe mais amor. Eles se suportam para manter uma aparência. Eles estão em repúdio. E Jesus diz que odeia o repúdio. Não é? Então, que eles consertem as suas vidas, ou consertem as suas vidas para viver bem, ou procurem viver da melhor maneira possível. Agora, no mês de setembro, nós tivemos Setembro Amarelo, muito voltado a essa discussão, a prevenção contra o suicídio. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo como é que a Igreja Evangélica vê a questão do suicídio em relação a tudo que a Bíblia fala, em relação à vida. Como é que a Igreja tem se posicionado em relação a isso? A base da vida é que Deus deu a vida e só Ele pode tirar a vida. Então, quando a vida é tirada fora desse contexto, já começa a ter algumas complicações. Só que nós não podemos desprezar o que o todo da Bíblia diz. Existem na Bíblia suicídios, por assim dizer, e suicídios. Qual é o suicídio que a gente vê na Bíblia? Uma forte, como é que eu diria aqui, uma palavra forte contra ele. Não é o suicídio como alguns que a gente vê. Por exemplo, a pessoa tem uma síndrome, uma pessoa está debaixo de uma luta contra a depressão, lutando pela vida há tantos anos, de repente ela se encontra em uma crise que ela não suporta, ela está fora de si. Não é? Quanto a esse tipo de suicídio, a pessoa que está sofrendo de algum transtorno, tem dupla personalidade, algum transtorno psíquico. Quanto a esse suicídio, nós não temos, biblicamente, como colocar aquela pessoa em um estado de condenação. A Bíblia não nos dá esse direito. Quando a Bíblia vai falar sobre suicídio, ela tem uma linha muito dura sobre isso, sobre esse assunto, quanto ao suicídio, mas não nos dá o direito, numa visão geral, de olhar para todo suicídio da mesma maneira. Uma pessoa que comete o suicídio, a pessoas, hoje o suicídio já alcançou gente de todos os níveis. Você tem uma ideia, no Brasil mesmo, nós tivemos ano passado mais de 40 pastores que cometeram suicídios. Então, isso não é brincadeira. Aqui no Piauí, ano passado, parece-me que 4, 5 pessoas envolvidas no ministério, entre eles pastores e outras pessoas do ministério, cometeram suicídio. Como resultado de uma luta contra a depressão, contra uma doença psíquica. E quando a gente olha... Ou seja, não faltou Deus. Não. Quando a gente olha dentro dessa questão, a gente não tem como pegar um texto bíblico e dizer essa pessoa está condenada por alguma coisa. Porque o suicídio que a Bíblia é mais veemente, que ela bate, é um suicídio que, uma linguagem para que a gente entenda aqui, covarde. Você tem capacidade de lutar, de enfrentar, mas você desiste da vida. Como alguém que... Eu perdi tudo hoje, eu era rico, perdi tudo, e eu não me coloco numa situação, é uma coisa que foi de súbito, não houve uma luta para vencer aquilo, não me coloco em uma situação que eu diga, não, mas eu vou recuperar, vou lá. Eu prefiro desistir de lutar, prefiro desistir da vida. A Bíblia vai falar, por exemplo, do suicídio de Saul. Saul, quando se viu cansado na batalha, ele viu seus inimigos se aproximando, então ele disse, não lutarei mais e não quero que eu caia na mão dos meus inimigos, então ele tirou a sua própria vida, ele desiste. E assim outras pessoas na Bíblia. Mas há situações na Bíblia, por exemplo, que a gente chama de suicídio, mas que não é suicídio. A gente olha para Sansão. A gente olha a história de Sansão. Sansão vê uma oportunidade de derrotar seus inimigos, mas dentro da oportunidade de derrotar seus inimigos, ele também morreria.
Aí há pessoas que dizem, Sansão se matou para salvar as pessoas. A Bíblia já não chama assim. A Bíblia diz que ele se sacrificou por uma causa maior. Se ele pudesse escapar... Já não é suicídio. É a questão do próprio Cristo. Ele não se suicidou, mas ele disse, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou pela vida dos outros. Aí é um sacrifício, não um suicídio. Então, biblicamente falando, a Bíblia é uma fonte muito forte sobre essas doenças da alma. A Bíblia fala sobre 5 janelas da alma, falei há pouco, estou escrevendo a respeito disso. Essas 5 janelas da alma, por onde entram essas doenças da alma, a ponto de que a pessoa, nós vamos ver pessoas na Bíblia tão deprimidas que elas dizem assim, os meus ossos secaram, a minha carne parece que apodrece, a minha carne aquece como se estivesse em chama, minha cabeça dói. Eles entram em depressão. Há um sacerdote chamado Asaf, no Salmo 73, ele está em um alto estágio de depressão. Nós temos gente na Bíblia que se deprimiram tanto, como Elias, que pediu a morte, como Jonas, que pediram a morte, que também pediu a morte. Né? É melhor morrer do que viver. Quem me dera eu morresse agora. Então, pessoas que entram em estado de dor, só que elas tiveram uma ajuda. Alguém se aproximou. Asaf disse, até que cheguei no santuário. E alguém se aproximou. Até que Deus falou comigo, até que alguém trouxe uma palavra de Deus. Então, essas pessoas precisam, não é uma falta de Deus. Não é? Uma falta de Deus levou como a gente. Não tinha Deus. Não é bem isso. Existem doenças que levam a isso. A gente já está partindo para a parte final da nossa conversa. Eu lamento até porque a gente conversaria aqui o resto do dia. Eu com certeza. Mas eu sou forçado a lhe perguntar também, uma dúvida, como é que a igreja evangélica vê o homossexualismo? A igreja evangélica vê o homossexualismo da seguinte maneira. Biblicamente falando, nós sempre somos contrários a ele. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Mas isso não nos impede de amá-los. Então, qualquer evangelho, qualquer religião que desrespeite a vontade deles, que não consiga amá-los pela sua preleção sexual, ela já está descumprindo o mandamento de Cristo, que é amar o próximo como a nós mesmos. Desde que amemos essas pessoas, nós não temos como prejudicá-las, mas biblicamente falando, nós nos colocamos contra isso. Não só biblicamente, fisiologicamente, cientificamente, tantas outras questões. Mas correto seria deixar, então, que Deus julgasse se a pessoa está correta ou não. Permitir que a palavra de Deus esteja diante dela e que ela um dia dará conta dos seus atos, como eu darei conta dos meus atos. Então, longe de mim julgar alguém no sentido de julgar para condenar essa pessoa, quando eu também preciso fazer o melhor que tenho. Então, nós amamos todos eles. Nós, quando nos posicionamos contra isso, é por uma questão de doutrina bíblica, porque cremos que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, o homem para a mulher para o homem, mas cada um vive a sua vida como quer viver. Eles são livres. Se é isso que querem seguir e é nisso que acreditam, nunca encontrarão um Osés que vai tratá-los mal ou que vai olhar para eles de maneira distorcida. Pelo contrário, eu tenho amigos que são homossexuais, que eu quero muito bem, alguns trabalham comigo, por quem eu tenho muito respeito, que também anuncio a palavra para eles, eles têm muito respeito pela palavra. Então, eu acho que nós não temos por que maltratar qualquer que seja a pessoa. Da mesma forma, o lado de lá, né? Porque tem uns que são extremos, contra os que são evangélicos, contra os que são... Nós precisamos encontrar um ponto em que possamos nos amar e levar a mensagem de Cristo a todos. Eu queria, então, lhe pedir, se voltasse para nossas câmeras, deixasse a sua mensagem, se quiser, fizesse uma oração pelos nossos internautas, pelo mundo, de uma maneira geral, fique à vontade. Nós falamos sobre a alma humana. Há um texto na Bíblia que, em Eclesiastes capítulo 7, Provérbios também, vai falar que é melhor o fim do que o começo das coisas. É melhor o final, é Deus que diz, do que o começo. Porque para Deus mais importa como eu vou terminar. Porque não importa se eu comecei bem e vou terminar mal. Então Deus olha para como vamos terminar. Diante disso, o que eu digo é que não importa como você está passando, o que você está passando agora ou como você está agora. Talvez você não esteja muito bem. Mas se você tem força para chegar no final e terminar bem, o Senhor vai te ajudar.
Porque nós, Walter, eu costumo dizer o seguinte, nós só ganhamos crédito da sociedade pelo nosso passado. A gente só consegue comprar um carro se a concessionária dá uma olhada no meu score e vê se eu sou bom pagador ou não. Então eu ganho crédito pelo passado. Deus nos dá crédito pelo nosso futuro. Porque Ele consegue nos ver arrebentado agora, mas quando Ele olha para frente, nos vê em pé. Então Ele diz, vou te dar força para você chegar naquele estado em que eu estou te vendo. Porque eu estou te vendo melhor do que agora. Quando Deus diz, é melhor o final, Ele está falando disso. Não tem por que desistir agora, se você pode ter um final bem melhor. E é isso que Deus quer dar a você. Um final extraordinário, desde que você insista, luta, não desiste. Está passando um momento de, como nós falamos aqui, de depressão, de crise de ansiedade, está com pensamento de morte. Cristo é vida e Ele está dizendo que o teu final pode ser bem melhor do que o que você está vivendo agora. Procura ajuda, você vai vencer no nome de Jesus. Walter, muito obrigado. Que alegria, viu, te receber aqui. Foi uma honra enorme ter conversado com você. Amém. Eu queria, então, me despedir de vocês, agradecendo a Terno e Companhia que me veste, reforçando para que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, deixe seu like, enfim, faça o nosso canal melhor. A gente fica por aqui, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.